Boa noite, meus irmãos. Graças a Pai do Senhor Jesus Cristo a todos. Queridos, eu quero convidar-vos que puderem nesse momento, em reverência e leitura da palavra do nosso Deus, colocarem-se de pé, para que façamos a leitura. Nós estamos expondo a carta de Paulo aos Romanos, e nós faremos a leitura no capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 15. Sendo que precisamente nessa noite nós, pela bondade do Senhor, pela sua misericórdia, vamos tentar nos ater somente ao verso 18, tá bom? Romanos capítulo 1, verso 15 ao verso 18. Diz assim a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Porque eu estou pronto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela a injustiça. Amém? Oremos. Bendito Deus e Pai, louvamos o Teu nome nessa noite, te exaltamos, te rendemos graças a Deus por mais um dia, por esse momento precioso no qual nós aqui estamos reunidos em torno do Teu nome. E aqui estamos, Senhor, conscientes de que mais uma vez o Teu Santo Espírito nos auxiliará na compreensão da Tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, a Tua palavra seja expressa de tal forma que a nossa mente e o nosso coração, Senhor, sejam despertados para viver uma vida, Senhor, na qual nós tenhamos como único alvo a glória do Teu nome. Nos aperfeiçoa, nos fortalece, nos exalta. Ó Deus, que nessa noite cada um de nós que cristãos possamos mais uma vez não somente experimentar, mas também guardar as Tuas verdades santas, as Tuas verdades eternas e imutáveis, pois no nome de Cristo Jesus oramos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós queremos dar continuidade na exposição desse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, e se faz necessário nós lembrarmos um pouco daquilo que até então, até o presente momento, nós temos compartilhado com os irmãos, tá certo? Por isso que nós voltamos a ler o verso 15, o verso 16 e o verso 17, porque é justamente no verso 15, 16 e 17 que nós vamos encontrar a lógica discursiva do apóstolo Paulo, tá bom? Só relembrando que nós já aprendemos. No verso 15, Paulo vai dizer que ele está pronto para pregar o Evangelho. E nós aprendemos que Paulo, quando disse isso, ele não falou isso de maneira soberba, nem altiva, no sentido de que ele não precisava mais aprender alguma coisa da parte de Deus, como se ele fosse uma espécie de produto acabado da parte de Deus. Ele estava pronto, ele vai dizer a razão por que ele está pronto, no verso 16. Ele vai dizer: olha, eu estou pronto para pregar o Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho. Muito pelo contrário, eu me orgulho do Evangelho de Cristo. Eu me glorio no Evangelho de Cristo. Eu tenho prazer no Evangelho de Cristo. E nós observamos que a continuidade do seu discurso, se perguntássemos para ele, e ele com certeza no próprio verso 16 ele vai dizer qual a razão pela qual ele não se envergonha do Evangelho. Ele vai dizer que a razão pela qual ele não
não se envergonha do Evangelho, é porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Observe como há uma continuidade, há uma conexão discursiva naquilo que Paulo apresenta como sendo a necessidade de nós, como Igreja de Deus, redescobrirmos a beleza e o poder do Santo Evangelho. Que o Evangelho é muito mais do que um conjunto de informações. Ainda que no Evangelho nós encontremos informações, nós encontremos registros e relatos acerca da pessoa de Cristo, da mensagem de Cristo, do resultado da obra de Cristo. Mas o Evangelho não é apenas um conjunto de informações. O Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele não se envergonha, e ele se orgulha, ele se gloria do Evangelho. Porque ele sabe que nesse Evangelho, que é a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, os efeitos ou os resultados daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, é a única fonte ou a única possibilidade de o homem obter a salvação. É a salvação de todo aquele que crê. E nós aprendemos também que a fé que Paulo vai apresentar na sua argumentação discursiva não é uma fé comum, não é uma fé que está ligada apenas a uma espécie de pensamento ou de confissão positiva. A fé que Paulo está apresentando é uma fé que desde a Antiga Aliança até a Nova Aliança, que é o Novo Testamento, ela vai estar sempre expressa de uma maneira muito nítida e muito precisa e, sobretudo, compreensível a todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. Que mensagem é essa? Eu comentei com os irmãos. Que fé é essa? Eu comentei com os irmãos. A fé ela consiste em 4 Cs: conhecimento, crença, confiança e compromisso. Esta é a fé genuína do Evangelho. Não é apenas um conhecimento, não está ligado apenas ao campo da intelectualidade. E nós somos sabedores, nós somos testemunhas disso. Que hoje é muito fácil que uma pessoa culta, uma pessoa que gosta de ler, que aprecia bons livros, ela pode se apropriar de vários livros, ela pode se apropriar da própria Escritura, ler, reler, decorar, armazenar, guardar conceitos teológicos e doutrinários, mas o principal ela não tem, que é crer, confiar e ter compromisso com a pessoa de Cristo, receber gratuitamente, esquecendo-se dos méritos humanos, todo o resultado daquilo pelo qual Cristo se submeteu em obediência à missão pela qual ele foi designado pelo Pai. Nós somos conhecedores e testemunhas dessa fé. É dessa fé que o apóstolo Paulo está falando. Domingo pela manhã nós vimos pelo menos 4 razões ou 4 formas pelas quais no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Porque sem justiça é impossível haver salvação. Se Deus não tivesse aplicado a sua justiça, revelado a sua justiça na pessoa gloriosa do seu Filho Jesus, que expressa o caráter de Deus, um caráter santo, um caráter puro, um caráter justo, no qual ele se apropria de uma vida humana, de um corpo humano, submete-se à exigência da lei, vive em obediência total à lei, cumpre toda a lei, e mesmo sendo justo, satisfazendo toda a lei, ele se submete à condenação da lei. O justo morre pelo injusto. Esse é o tema belo e glorioso do Evangelho. A justiça
de Deus que é revelada no seu Evangelho. Cristo morre no nosso lugar. Cristo, ele assume um papel substitutivo do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, do Cordeiro que é imolado, que coloca-se voluntariamente para que haja o resgate, haja a redenção, haja a salvação daqueles pelo qual o Pai o enviou. Isaías 53 fala com muita propriedade sobre isso, de que foi da vontade do Pai, foi do agrado do Pai, moê-lo, feri-lo, esmagá-lo, para que mediante a tudo isso que o Filho se submeteu, voluntariamente, sem pressão psicológica, ninguém estava lhe empurrando, muito pelo contrário, ele vem voluntariamente, ele coloca-se nessa posição, ele recebe o cálice da ira de Deus, foi da vontade do Pai, para que, após tudo isso, ele pudesse contemplar o resultado da sua obra, ele visse o resultado da sua prole. É a expressão que é dita no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 10 em diante. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para esse avanço discursivo do apóstolo Paulo, de que ele está pronto, e é porque ele não se envergonha, e ele não se envergonha porque o Evangelho é o poder de Deus, e ele não se envergonha porque é o Evangelho que é revelada a justiça de Deus. Paulo ele vai dizer, no verso 8, que é o que nós vamos estudar nessa noite, pela bondade do Senhor, ele vai dizer, portanto, ou porque a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Paulo vai dizer, olha, a justiça tem tudo a ver com punição, com sentença, com condenação. Deus é santo, ele é justo. Deus ele é intolerante ao mal, ao pecado. E por ele ser intolerante ao mal, ao pecado, a expressão que o salmista usa é que Deus ele se ira o tempo inteiro contra a maldade dos homens. Deus ele é um Deus irado contra o pecado da humanidade. E essa doutrina tem sido esquecida, essa doutrina tem sido jogada no lado, não se prega mais sobre um Deus que ira-se o tempo inteiro contra o mal, contra a injustiça. Deus ele se ira. Deus está com o seu arco empesado, preparado para matar o ímpio, se ele não se converter. É a expressão que nós encontramos nas Escrituras. Deus ele não tolera o mal, ele não tolera o pecado. Por isso que Deus revela a sua ira dos céus contra toda a humanidade. Agora, por que é contra toda a humanidade? Porque a mesma palavra, Paulo, mais na frente, capítulos posteriores, vai nos deixar claro de que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Eles carecem da bondade de Deus. Eles estão alienados da graça de Deus, separados de Deus. Então, por isso que a humanidade, os homens, precisam ouvir o Evangelho, porque no Evangelho é que está o poder de Deus para salvar os homens. E aí a gente vai ter que voltar àquela velha temática e aquele velho questionamento. Quem nunca viu em um quadro, em um para-choque, em um
para-brisa do carro a seguinte expressão: só Jesus salva. Mas a grande questão é: salva do quê? Salva de quem? Salva por quê? Salva como? Essa expressão só Jesus salva é uma expressão inconclusa, incompleta. Nós não podemos gritar ao mundo e dizer só Jesus salva. Se alguém chegasse para mim e dissesse: Ricardo, só Jesus salva, automaticamente eu perguntaria: salva do quê? Salva de quem? E aí, meus irmãos, nós percebemos a forma gloriosa em que Paulo ele é inspirado pelo Espírito Santo e vai nos mostrar no que consiste a salvação de Deus, do que o homem é salvo. Do que o homem é salvo? É só nós lermos as Escrituras que nós saberemos do que o homem é salvo. João 3,36 diz: aquele que crê no Filho terá a vida, mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Por isso que o verso 18 diz que a ira de Deus é revelada. O homem é salvo da ira de Deus. Não é de Satanás, não é do inferno, não é da condenação da lei. O homem é salvo da ira de Deus. Efésios capítulo 2, verso 3. 1, 2, 3, Paulo vai dizer: vocês que viviam mortos dos seus delitos e pecados, vocês que andavam segundo o curso desse século, vocês que eram praticamente propriedade do príncipe desse século, vocês andavam segundo o curso desse mundo, vocês eram filhos da desobediência, vocês eram filhos da ira. A Escritura, meus irmãos, nos ensina que o homem natural, que é justamente o homem que não nasce de novo, que não ouviu a mensagem do Evangelho, que não ouviu falar de salvação, o homem natural, ele é filho da ira e da ira de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10, Paulo vai dizer: e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus nos salva da ira vindoura, da ira de Deus. Do que eu e você, que somos igreja de Deus hoje, pela sua graça e misericórdia, fomos salvos. Nós fomos salvos da ira de Deus. Viu, Josias? Nós somos salvos da ira de Deus. É o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Por quê? Capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, versículos 5 e 6, Paulo vai dizer que aquele que vive obstinadamente, pecando contra Deus, se rebelando contra Deus, ele está não só se rebelando contra Deus, mas ele está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Romanos capítulo 2, verso 5. Aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, aqueles que ouvem a advertência do Evangelho, aqueles que ouvem a chamada do Evangelho, e mesmo assim continuam com seus corações endurecidos, obstinados, eles estão, é o que Paulo está dizendo em Romanos 2, versos 5 e 6, acumulando ira
contra si mesmo para o grande dia da ira de Deus. Não pensem que Deus está alheio a tudo quanto está ocorrendo na história da humanidade. Deus rege, controla e governa a história dos homens. Agora vamos ver como Deus revela a sua ira desde os céus. Primeiro, se você olhar Romanos capítulo 13, Paulo vai falar sobre a importância das autoridades. Verso 4, 5 e 6, ele vai dizer que nós devemos honrar, se submeter às autoridades, porque ela é instrumento de Deus para trazer espada, juízo. Você sabe aquelas condições que você, quando liga a TV, e houve aquele caso que uma pessoa pegou uma criança, estuprou e matou. Automaticamente dentro de nós, o que brota o que é? Um sentimento no qual nós clamamos por justiça. Todos os assassinatos, todas as atrocidades que acontecem por aí, quando a gente vê nas mídias pessoas com bandeira, com cartazes dizendo o quê? Nós queremos justiça. E quando alguém está dizendo que está querendo justiça, o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que ela quer que aquela pessoa seja punida, que ela pague pelos seus crimes, que ela pague pelos seus erros. Nós ficamos indignados quando a justiça dos homens não promove justiça. E nós queremos justiça. Nós clamamos por justiça. Agora você já imaginou, meus irmãos, se nós clamássemos por justiça diante de Deus? Tenha muito cuidado, nós não podemos clamar a Deus pedindo justiça. Porque pedir justiça a Deus é pedir a Deus que Ele nos puna pelos nossos pecados e nos puna por causa dos nossos erros. Nós, como igreja de Deus, nós clamamos a Deus pedindo misericórdia, que é o que nós não merecemos. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Se aventurar a pedir justiça de Deus sobre a sua vida, é você estar pedindo para Deus pesar a mão sobre você. E a maioria de nós, no tempo existente da nossa história, muitas das vezes experimentamos momentos desagradáveis e amargos, porque Deus está trazendo sobre nós uma justiça parcial por causa dos nossos pecados. E a gente tem que ter cuidado com isso. Daí a importância do Evangelho. Que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Que a ira de Deus, ela é revelada desde os céus. Olhe para a história da humanidade. Olhe para a história das Escrituras. Noé, o dia que Noé veio um dilúvio, mas por causa do quê? Porque Deus estava irado. O pecado da humanidade na época subiu até as narinas de Deus, ao ponto de Deus trazer juízo e punir toda aquela geração. Semelhantemente, nos dias de Sodoma e Gomorra aconteceu a mesma coisa. As 10 pragas do Egito, Deus trouxe juízo. As pragas nada mais eram do que Deus expressando a sua ira, a sua indignação contra os egípcios. Nós devemos ter cuidado, porque Deus é um Deus que se ira. E a sua ira já está revelada. A sua ira já se revelou. E tem a ira final de Deus. Mas nós somos salvos pelo conhecimento do Evangelho. Nós cremos no poder de Cristo, pela sua graça e misericórdia,
porque Cristo bebeu o cálice da ira de Deus, foi derramada sobre o seu Filho para pagar os nossos pecados. Os nossos pecados não estão impunes. Foi pago cada um dos nossos pecados. Hoje a gente vive, e aqui eu quero encerrar minha palavra nesse comentário, a gente vive uma sociedade que é muito fácil a ciência, ela explicar um tsunami, um terremoto, placa tectônica, que fez com que um vulcão entrasse em erupção, a onda do mar avançou. Não, Deus fez isso por causa da sua ira, porque Deus ele tem o poder sobre as forças da natureza. Deus ele permite isso. Por isso, meus irmãos, nós, como igreja de Deus, nós devemos pregar o santo evangelho do Senhor, dizendo que Deus está ligado com a humanidade, com os seus pecados, e eles precisam ouvir a mensagem do evangelho, a justiça de Deus que é manifesta no seu Filho, onde é a única possibilidade da nossa redenção e da nossa salvação. Por isso nós precisamos crer na pessoa de Cristo, amar a Cristo, se submeter a Cristo e viver para Cristo. Esta é a mensagem mais linda de toda a Escritura. A justiça de Deus revelada no santo Evangelho de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos guarde. Que Deus nos faça crescer, andando de fé em fé, de glória em glória, como diz. Glória em glória, brilho em brilho. Que a nossa vida resplandeça cada vez mais diante de Deus, contemplando a sua verdade, amando a sua verdade, submetendo-se à sua verdade, não se envergonhando, porque nós sabemos que é o poder de Deus para todo aquele que crê, a salvação desse poder do Evangelho. Nós sabemos que é a justiça de Deus, e nós sabemos também que a ira de Deus, ela está sobre o mundo presente. Deus está irado, e ao seu tempo, Deus colocará um ponto final em todas as coisas. Amemos a Deus, vivamos uma vida de comunhão com Deus, para que assim, meus irmãos, nós possamos ser não alvos da ira de Deus, mas sermos sim alvos da misericórdia de Deus, e que nós possamos, sobretudo, ser instrumentos na qual venhamos a testemunhar a beleza do seu Evangelho. Que a oração de Abacuque seja nossa: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Observemos que a ira de Deus é revelada contra toda impiedade e injustiça. Impiedade está ligada a Deus, injustiça está ligada aos homens. Impiedade é pecado contra Deus, injustiça é pecado contra os homens. Ok? Nunca se esqueça desses 3 atos pecaminosos que Deus não tolera. Começa com a letra I: idolatria, imoralidade e injustiça. Ok? Aonde houver idolatria, a gente pensa que são só os católicos. Aonde houver imoralidade, aonde houver injustiça, Deus manifestará a sua ira, até mesmo no meio do seu povo, para corrigi-los e trazê-los de volta ao centro da sua vontade. Amém, meus irmãos? Coloquemos-nos em pé e vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite.